Shusaku Endo, no seu romance semi-histórico O Silêncio, ele narra a ida de dois missionários portugueses ao Japão medieval para buscar entender o que havia acontecido com seu antigo preceptor, com um antigo mestre. Esses dois jesuítas portugueses, eles se deslocam clandestinamente até o Japão para procurar entender o que havia acontecido com um antigo luminar da Companhia de Jesus em Portugal, que havia sido professor, uma pessoa muito respeitada, né? Havia sido professor desses dois jesuítas. O Japão, na época, fazia uma intensa perseguição aos cristãos, estava então no século XVII, fazia uma intensa perseguição aos cristãos e corria-se a notícia, que caiu como uma bomba na Europa, de que esse jesuíta havia apostatado, havia largado a fé cristã e, mais do que isso, havia se convertido no militante anticristão. Então foi um grande escândalo que esses dois missionários queriam entender melhor o que havia acontecido. E para isso eles se deslocaram clandestinamente para o Japão. É necessário a gente falar um pouquinho sobre a situação política e econômica do Japão para entendermos como que o romance do Shusaku Endo ele vai girar ali, vai se apresentar. O Japão inicialmente, aí no XV e início do XVI século, século XVI, o Japão via com bons olhos a vinda dos missionários cristãos para o Japão. Abriu as portas para os missionários cristãos porque interessava ao Japão fazer negócios com as potências europeias. Então os missionários eram bem-vindos e a população japonesa se mostrou bastante receptiva à mensagem cristã. O regime no Japão era um regime feudal, portanto descentralizado, não havia um rei. Os senhores feudais mandavam no país, eram os senhores da vida e da morte dos japoneses. Cobravam impostos altíssimos e a grande maioria da população vivia na miséria. Uma população pobre, uma população extremamente servil, uma população mística, e de modo que isso tudo favoreceu o crescimento do cristianismo ali nesse Japão do século XVI. E ainda mais contando com o apoio dos senhores feudais, e tudo isso contribuiu para ajudar, né? A mensagem do cristianismo, que o cristianismo está vindo para o pobre, está vindo para o desvalido, a própria morte sacrificial de Cristo havia tocado muito os japoneses, facilitando a conversão dos japoneses. Até alguns senhores feudais também acabaram se convertendo ao cristianismo. Mas com o decorrer do século XVI, aí para o final do século XVI, começa a ocorrer uma centralização do poder no Japão. E essas pessoas que passaram a centralizar o poder, formando um shogunato muito forte, essas pessoas passam a interpretar essa presença dos missionários cristãos como uma ameaça à segurança do país. Eles partem do raciocínio de que não seria bom, não seria seguro que japoneses estivessem obedecendo através da fé um poder extemporâneo, um poder estrangeiro, um poder estrangeiro. E isso passa a ser encarado como um ato de traição, Eles acreditavam de que a igreja
ao manter os japoneses submissos à sua fé, ela construiria os alicerces para uma futura dominação política e econômica por parte das potências europeias, cujo o raciocínio deles não estava nada errado. O raciocínio dele era um raciocínio do que realmente ocorria, do que ocorreu nas colônias, ocorreu aqui no Brasil, o que ocorria nas colônias, né? A fé, ela exercia na sociedade, no seu aspecto micro, né? As relações entre os padres e os fiéis, os futuros cristãos, né? Entre os habitantes do país, e isso havia ali o exercício na microestrutura da sociedade, a fé, enquanto havia uma manipulação dessa microestrutura pela macro, formada pelos bispos, pelo Papa, pelos reis, pelos shoguns e pelos samurais que mexiam as cordinhas ali, né? Então a fé realmente ela era a entrada, né, uma entrada do capital, era uma entrada para a instalação futura do Império Europeu. Os japoneses perceberam isso. O Shusaku Endo não mostra nada disso no seu livro. O seu livro ele tenta abstrair a fé, do seu contexto social, político e econômico, principalmente econômico e político. Ele mostra a fé mais isolada, né? Mas eu acho que a gente não pode fazer uma análise desse livro sem levar em consideração esses aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, esse shogunato forte, e mais agora centralizado, ele vai passar a aprender e a exigir que tanto os missionários quanto os japoneses recém-convertidos, eles abjurassem da sua fé, eles apostatassem. E alguns não aceitam apostatar, então eram mortos através de torturas, em verdadeiros autos de fé. Então é muito interessante porque nesse final do século XVI, essa história com esses dois missionários se dá no século XVII. Mas já no final do século XVI essa perseguição já havia se iniciado. Então os japoneses vão montar verdadeiros autos de fé em público, né, na qual são torturados e mortos os inimigos do shintoísmo e do budismo, enquanto que na Europa, autos de fé estão sendo montados pela Inquisição para torturar e matar os não cristãos. Então era uma prática da época. Né? Seria um anacronismo a gente somente apontar como uma coisa tremendamente horrível. Claro que é uma coisa horrível, mas era uma prática da época. Isso era feito pelos japoneses contra os cristãos, mas também era feito na Europa contra os não cristãos. Bom, é interessante porque havia na época, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né, uma prática de matar o outro e de morrer pela sua fé. Né? De matar e morrer. Isso 4 anos antes do Estado Islâmico. Né? 4 anos antes do Estado Islâmico. Então, tanto no Ocidente quanto no Oriente, o indivíduo aceitava matar e aceitava morrer pela sua fé. O Shusaku Endo dá o nome do seu livro do silêncio. Seria aí o silêncio de Deus perante aquelas atrocidades cometidas, torturas realmente terríveis contra os cristãos. E Deus nada fazia. Né? O filme é até um filme silencioso, não tem música no filme, alguns sons da natureza apenas, mostrando, fortalecendo mais ainda esse aspecto solitário, esse aspecto da solidão. Né? Aquelas mortes se sucedem, mortes terríveis, e não há nenhuma manifestação assim do divino. Né? Então há um silêncio de Deus, o que Deus está falando, né? O que Deus está falando no seu silêncio. Né?
O Shusaku Endo insinua ali que Deus está sendo companheiro, que Deus está sendo amigo. É uma interpretação, não é? Mas há uma mudez da divindade. E é interessante que essa mudez, esse silêncio de Deus no século XVI, no século XVII, essa mudez de Deus ela vai se estender aos seus fiéis no Ocidente. Enquanto que no Oriente, os deuses continuam cada vez mais freneticamente dialogando com os seus devotos, com os seus fiéis. No mundo contemporâneo, você hoje se propor a um sacrifício, a uma penitência, martírio é algo extremamente demodé, né? O próprio sacrifício, a penitência, mesmo para os católicos, é algo hoje assim pouco recomendável, algo meio doentio, algo que deve não ser somente evitado, mas também condenado. A própria exteriorização da religiosidade num ambiente público não é muito recomendável. Uma pessoa que o faz é uma pessoa que vai ter pontos negativos na sua avaliação social. O indivíduo que expressa sua fé no ambiente público, esse indivíduo é um indivíduo que terá pontos negativos. Teve um episódio bem recente com um procurador da Lava Jato, um procurador jovem, um rapaz extremamente inteligente, extremamente corajoso, equilibrado, e esse rapaz, ele foi fotografado, filmado na sua igreja, dando uma demonstração da sua fé. Ele estava rezando, ele estava orando ao seu Deus, né? E isso foi exposto nas redes sociais como algo extremamente negativo, mostrando que ele, ao expor publicamente numa igreja, não tão público assim, no ambiente fechado, a sua fé, isso mostraria a sua instabilidade emocional, o seu fundamentalismo, o seu desequilíbrio, né? E as pessoas utilizaram dessas imagens para atingir esse procurador no seu trabalho, né, de apuração da corrupção, dos desmandos nos últimos anos aí da República Brasileira, né? Mostrando então que hoje a fé ela está no mundo ocidental cada vez mais restrita à intimidade do privado, né? Você tem que exercer a sua fé o mais escondido possível. No ambiente público você deve seguir as leis seculares, os valores seculares, os valores da modernidade, né? E que você não tem que seguir as normas, as regras e às vezes as leis que estão escritas. Algumas não estão escritas, mas estão muito bem postas, né? E você não pode expor, né, o emocionalismo da sua crença. Senão você será considerado uma pessoa desequilibrada, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa radical, uma pessoa que não trabalha direito por causa dessas qualidades negativas que você apresenta. Então nós temos que no Ocidente esse silêncio dos deuses, essa mudez dos deuses, a mudez dos deuses foi se estendendo progressiva e cada vez mais radicalmente aos seus fiéis, aos seus devotos, fazendo com que os seus fiéis também ficassem silenciosos. Hoje, no Ocidente, o cristianismo deve ser vivido o mais reservado possível, porque se vivido no ambiente público, isso recomenda pouco o sujeito, isso vai contar pontos negativos para caindo o prestígio do indivíduo. Ao contrário do Oriente, que os deuses continuam num diálogo frenético
com os seus fiéis cada vez mais. Então, o embate nos dias atuais, o embate hoje na contemporaneidade, se dá entre o silêncio dos deuses ocidentais e a tagarelice dos deuses orientais.